boa noite. Estou com um roteirinho aqui que é muita coisa e eu não vou ter que dar uma colada aqui. É um prazer recebê-los na ML. Esse é um projeto, um programa, na verdade, da academia, que chama Casa da Palavra, que propõe discutir a interseção da literatura com outras áreas. Ontem nós tivemos uma mesa incrível aqui, e hoje a gente continua, que também promete. Esse projeto só foi possível em função de uma parceria da academia com o Grupo Autêntica e a Aliança Francesa, a quem eu tenho assim, uma gratidão muito grande, porque isso, a gente não tem nenhuma legitimidade para falar desse assunto, a academia não tem como organizar isso, então isso para a gente é muito, muito bacana, essa parceria. Esse projeto, em Casa da Palavra, ele é patrocinado pela Unimed BH. Aliás, eu ontem falei que era pela Unimed BH, mas é o Instituto Unimed BH, por meio da Lei de Incentivo Rouanet, o copatrocínio é da CBMM, e o da Unimed tem uma particularidade, que eu vou falar aqui muito rápido, mas que é muito interessante, que é por meio dos cooperados. Então, na verdade, pessoa física, cada médico aporta um valor que, somado, dá alguma coisa, que não é muita coisa, mas já é alguma coisa. Então, é isso. Eu gostaria de agradecer a acolhida de todos ao convite, o convite feito pela Autêntica e também pela Aliança Francesa. A gente hoje vai conversar sobre tradução e edição de quadrinhos com o Arno Van, Renata Silveira, Luca Fage e o Fabian, que vai aparecer aqui em algum momento. Que gravou um vídeo super bacana da parte dele para participar com a gente hoje. Eu vou fazer uma apresentação muito rápida de cada um dos convidados. O Arnold Van, que é o sócio proprietário, junto com a Rejane Dias, e responsável pela editora Nemo, a Lu, que nasceu em 1988, a ficha dela, que tem até a idade, tem telefone, tem tudo. Bom, ela é mineira, que é uma coisa muito... Acho que todos, menos o Fabiano e o Arnold. Você é mineira também, né? Isso. Começou a publicar quadrinhos em 2010, em seu blog pessoal. No ano seguinte, lançou Mistape, uma coletânea de minis gibis que conta a história sobre sua relação com a música. Fiquei muito curiosa. Em seguida, foi convidada para a contar, junto ao irmão Vitor Cafage, uma história original da Turma da Mônica, na Graphic MSP Laços. É isso? Em 2015, os irmãos publicaram um livro com a continuação dessa história, que recebeu o nome de Lições. Pela editora Nemo, em parceria com a Bruna Vieira, publicou Quando Tudo Começou, em 2015, e O Mundo de Dentro, de 2016. A Renata é formada em letras, isso, tecnologia de edição, pelo Centro Federal Tecnológico de Minas, o Cefet, não é isso? Pós-graduada em Book Publishing da Casa de Educação, tradutora, revisora e preparadora de textos do Grupo Autêntica, com foco em história em quadrinhos. Falar um pouquinho do Fabiano. Ele não está aqui, não vou deixar ele de fora, só que eu deixei ele de fora. Não deixei não, está aqui. O Fabiano tem estou aqui com uma coisinha dele que eu achei muito, um pouquinho dele, que eu achei uma delícia. Eu não o conheço, que é apaixonado pelos quadrinhos, decidiu deixar a engenharia civil e urbanismo para estudar as bases da construção de uma narrativa visual. Isso já é incrível, né? Assim, já adorei ele. Pai de uma criança com síndrome de Down,
Tomé lançou sua primeira graphic novel em 2014, Não Era Você o que Eu Esperava. Então, passo a palavra para o Arno, deixo vocês, então, com essa conversa. Obrigada, boa noite. Boa noite a todos, muito obrigado por estar aqui. Gostaria de agradecer à Académie Mineira de Lettres, à Alliance Française, evidentemente, a pessoa do Pierre, cuja ausência dele é muito observada. Estou brincando de estar em Brasília. Como você falou muito bem, nós vamos falar de tradução, de edição de quadrinho. E eu gostaria de começar pela Renata. Ontem, para quem não estava aqui, o Eduardo, que fez a mediação dessa mesa, começou com uma pergunta que eu achei extremamente relevante, porque dá uma perspectiva para cada uma, de perguntar como foi a descoberta do universo dos quadrinhos para cada um dos participantes. Então, eu vou roubar a sua pergunta e te fazer essa pergunta. O quadrinho, quando e como? Sabendo que, fazendo uma pequena parêntese, eu me lembro que a primeira vez que eu vi a Renata, uma das primeiras vezes, você tinha chegado recentemente na Editor, e na mesa dele tinha integral do Gaston Lagaffe. Não sei se vocês conhecem Gaston Lagaffe, que é personagem absolutamente extraordinário, do Franquin, que já faleceu, e era em francês, e na mesa dele eu fiquei realmente impressionado, porque era a primeira vez que eu estava vendo Gaston Lagaffe no Brasil, em francês. Por favor. Boa noite a todos. Tirar só um tempinho para agradecer ao Grupo Autêntica, né, e à Aliança Francesa também. Respondendo a pergunta, eu fiquei um pouco sem saber como que eu ia responder isso quando eu vi que, né, vi o Eduardo perguntando ontem, porque eu não sei se eu sei responder, porque eu acho que, como eu sempre tive contato com quadrinho, eu não sei dizer em que momento, se é porque foi de uma maneira gradual ou se é porque minha memória é ruim mesmo. Eu acho que eu não sei dizer quando que foi que houve essa paixão minha pelo quadrinho, né, propriamente dito. Eu comecei, claro, com a Turma da Mônica, né, como muita gente aí. Só que eu lembro ontem, na conversa, teve um momento que falaram, que existe uma idade, mais ou menos, que as pessoas meio que largam a Turma da Mônica, assim. É normal, eu não estou falando que está errado. Mas eu acho que eu não tive esse momento, eu assino Turma da Mônica até hoje. E eu acho que... eu não lembro quando... Eu lembro que meu primo tinha umas revistinhas da Turma da Mônica, emprestava às vezes, aí depois comecei a comprar. E... compro até hoje. Eu não sei dizer quando que eu saí desse universo da Turma da Mônica. Eu acho que eu posso atribuir a 3 coisas que eu consegui pensar, assim, mais ou menos. O primeiro é os mangás, porque por causa dos animes, né, que eu sempre assistia, sou daquela geração que assistia Cartoon Network, com tanto de anime à tarde, aí depois comecei a ler mangá. Eu acho que, em parte, também tem, sim, as graphics MSP. Eu lembro que, como eu gostava muito de Turma da Mônica, quando saiu a Laços, em 2013, né, saiu no Estado de Minas, uma reportagem, e a minha avó guardou para mim, falando, aqui, você que gosta de Turma da Mônica e tudo. E aí eu lembro que, quando eu olhei pela primeira vez, eu fiquei, não, o que eles estão fazendo com o traço e tudo? Eu gosto da Turma da Mônica do jeito que ela é. Mas aí, depois que eu li, eu vi que era uma das coisas mais bonitas que eu já tinha lido na minha vida, assim. Por isso que até hoje tenho uma admiração muito grande pela Lu, pelo Vitor. E aí depois entrei no mundo das graphics e tudo. E a outra coisa que eu acho que contribuiu também para a minha, né, fixação no mundo de quadrinhos não posso tirar a gratidão, né, que eu tenho de ter trabalhado lá no Grupo Autêntica e ter sido inserida nesse mundo dos quadrinhos, que eu já gostava, já tinha uma proximidade. E fui abraçada, digamos assim. Hoje em dia, quem faz as revisões, muitas preparações da Nemo sou eu. E aí meu interesse cresceu mais ainda. Meu tipo de leitura diversificou, aí começou esse boom das graphic novels. E achei uma coisa muito interessante e continuei lendo e aperfeiçoando meus
conhecimentos, as coisas que eu fui aprendendo lá. Muita coisa que eu sei hoje de quadrinho, eu tenho que agradecer a Nemo mesmo. E a questão do Lagaf foi... Eu quero saber como o Lagaf chegou na sua mesa. Quando eu comecei a fazer letras, eu fui fazer francês, porque na letras ainda tem, né, essa questão da importância do francês, por causa de literatura e tudo. E aí eu já gostava de quadrinhos, então é claro que eu mergulhei nos quadrinhos franco-belgas, que, para mim, assim, eu gosto muito de quadrinho nacional e franco-belga, para mim são os melhores. E eu adoro Gaston e Asterix, são os meus favoritos, e o Tantan e Tintin, né, pra gente. E aí eu comprei aquele volume integral e quando a Arnaud viu, eu lembro que... Desse tamanho. Aí já estava numa fase meio louca dos quadrinhos, porque foi caro pra caramba. Você quase respondeu à segunda pergunta. Você falou, mas a pergunta que você está querendo fazer é por que o francês para traduzir? Por que o francês? Por que essa língua? Como eu disse, eu comecei principalmente por causa do curso, né, de letras, e eu achei que quando eu fosse chegar na letras, tipo, todo mundo ia saber falar francês, porque era básico e tal, só que não, né? E eu já sabia inglês quando eu comecei na faculdade, aí eu comecei a fazer francês. Eu vi que poderia ter sobrevivido perfeitamente fazendo letras sem saber francês. Ia fazer pouca diferença, mas aí eu achei... Assim, eu sempre achei lindo o idioma e tudo, a língua. Aí, depois que eu comecei a estudar, eu achei menos lindo, porque é muito difícil. Isso não é verdade. Mas daí eu falei, não vou desistir. E aí, quando eu comecei a trabalhar na Nemo, um exercício que eu sempre gostei muito de fazer é copydesk, né? Só que eu não sabia, eu era estagiária e tudo. E aí eu comparava a tradução que a gente recebia do tradutor com o original. E eu achava muito legal fazer isso, porque eu via as escolhas que ele tinha feito, às vezes pensava, nossa, faria diferente. Às vezes a gente pega erro, né? Não tem jeito. E aí eu não sabia que isso era um sinal de que eu gostava de tradução e tudo. Demorei a ver isso. Mas aí eu acho que eu gostei muito por conta disso mesmo. Tinha um interesse pelo francês e depois comecei a desenvolver a questão da tradução, tanto por conta desse copydesk que eu fazia sem saber, como eu sempre gostei, sempre achei interessante aprender línguas e tudo. Como eu falei, eu já sabia o inglês, depois comecei a aprender o francês, depois fiz um pouco de alemão, e aí, quando eu ia aprendendo, eu sempre via assim, nossa, isso parece com tal língua, e ia vendo as semelhanças e as diferenças, assim. E mesmo línguas que não têm a mesma raiz, muitas vezes tem umas coisas parecidas, tipo, às vezes eu pego umas coisas parecidas de francês e alemão, sabe, vejo umas relações assim, aí eu acho isso muito interessante. E aí eu tenho essa teoria de que cada língua nova que a gente aprende é mais fácil, porque a gente começa a ver semelhanças com línguas que a gente já sabe, e faz analogias, e eu acho que fica mais fácil. Sua primeira experiência de tradução foi La Différence Invisible, ou A Diferença Invisível, que está lá. Você pode nos falar um pouco sobre essa primeira tradução, esse primeiro trabalho? O Diferença foi muito especial para mim ter feito essa tradução. Eu confesso que, por mais que eu tivesse essa relação com idiomas e tudo, eu demorei muito a pensar em fazer tradução mesmo. Eu tenho um amigo que falava, Renato, eu acho que você está desperdiçado aí, falando essas línguas e tudo, e sem trabalhar com isso. Aí depois o Arnaud perguntou se eu queria tentar fazer uma experiência e tudo. E eu falei, por que não, né? Eu estava estudando francês já tinha um bom tempo. E falei, vamos tentar, porque eu lembro uma vez o Cássio Medawar, da JBC, falou que a tradução é mais uma questão de você realmente querer fazer, da força de vontade. Porque você pode, às vezes, saber o idioma e fazer uma tradução super ruim, e você pode, às vezes, não saber tanto o idioma e se empenhar a ponto de conseguir fazer um trabalho legal. E como eu já tinha um conhecimento que eu considerava que era suficiente, e já trabalhava com quadrinhos, o texto dos quadrinhos, né, fazendo revisão e preparação, eu aceitei, fiquei muito feliz de ter recebido o convite do Arnaud e posteriormente da Rejane. E foi
bem diferente do que eu pensava. É um negócio meio ingrato, assim, porque demora muito, muito mais do que eu poderia imaginar. Eu acho que quanto mais para cima na cadeia do quadrinho, mais demora, né? Porque imagina para desenhar, né? Às vezes um negócio que você faz sem texto, a pessoa lê em 2 segundos, você leva tipo 1000 anos para fazer. Eu lembro na Comic Con do ano passado que teve um painel com o Alan Davis e o Mark Farmer, e eles falando que o bom de você não fazer o desenho digital é porque quando você faz no computador, às vezes você dá um zoom num pedaço, aí você fica lá 1000 anos fazendo a arte, na hora que você afasta, você não fez quase nada, né? Eu acho que é mais ou menos isso acontece às vezes com a tradução, que às vezes você fica super compenetrado num termo que está lá, e você fica, nossa, como que eu vou traduzir isso tudo? E aí você fica horas, às vezes, empenhado em fazer a melhor tradução possível de uma única palavra, e na hora que você olha, ainda tem todo um trabalho para você fazer. Mas eu acho que é super recompensador quando você lê e consegue passar a sensação que você teve quando você lê o original. Porque eu acho que a tradução é principalmente isso, né? Você lê um trabalho, você quer que mais pessoas tenham acesso a isso, e o idioma é uma barreira, querendo ou não, né? Não dá para a gente querer que todo mundo fale todas as línguas, né? E aí eu li o Diferença, a primeira coisa que eu fiz, claro, foi ler o original, e falei, gente, mais pessoas têm que ler isso, sabe? E aí eu achei que tinha que ser feito de uma maneira com muito cuidado, porque não é um assunto assim qualquer, né? Assim, Você pode falar 30 segundos só para explicar do que se trata? Ah, sim, claro. Para quem não conhece. Essa HQ se trata a Marguerite, que ela tem já 27 anos, e ela descobre, assim, ela vê que ela não consegue ter interações sociais, né, muito bem, ela não gosta muito de ficar com outras pessoas, ela tem alguns problemas, tipo, a rotina dela tem que ser do jeito que ela pensou, e depois ela vai descobrindo que ela procura isso na internet e vê que talvez ela seja autista. E aí ela descobre que ela tem síndrome de Asperger, que é uma forma leve de autismo, e isso, para ela, é um grande alívio, porque ela vê que é uma coisa que está um pouco além da capacidade dela de deter isso, porque é uma síndrome, né, que ela tem. Então, assim, essa HQ se trata de um assunto sério, né, que é um transtorno do espectro autista. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com os termos que a gente usa, com as informações que a gente vai passar, com tudo, para a gente não acabar fazendo um desserviço de uma HQ que está aí para fazer uma coisa tão importante, que é conscientizar sobre esse assunto. Porque não é uma coisa que é tão tratada, né? Da mesma forma que o Não Era Você Que Eu Esperava é uma HQ fenomenal e trata muito dessa relação, né, da síndrome de Down, essa HQ trata do autismo de uma maneira assim, didática, que fazem as pessoas sentir mais empatia pelo problema. Então, eu queria fazer da melhor forma possível. Eu comecei, igual eu falei, eu li primeiro o original, né, claro. Então, algumas coisas percebi de primeira, que ela fala também. Ela tem um vocabulário um pouco mais... Não chega a ser super pedante, mas mais rebuscado do que o da maioria das pessoas. Então, é uma coisa que você tem que passar na hora que você está traduzindo. Eu não podia, sei lá, colocar uma gíria que não estava no original, porque não ia condizer com a condição dela. E também tinha a questão de... tem um material extra no final da HQ, explicando um pouco mais, assim, mais cruamente, digamos, algumas características, e uma das características de autismo é que a pessoa não pega muito bem expressões, assim, metáforas e, às vezes, algumas expressões que a gente usa no dia a dia, a pessoa tem dificuldade de entender o que a gente está querendo dizer com aquilo, porque ela entende tudo de maneira muito literal. E teve um pedaço que a gente teve que cortar fora, né, Arnon? Porque estava ilustrado algumas expressões em francês, e tinha ilustrações da Caroline. E não tinha como a gente simplesmente traduzir. Tinha
assim, tipo, como la vache que pisse, sabe? Seria tipo como a vaca que faz xixi. A gente não tem essa expressão aqui, né? E o desenho que a gente tem é o que vem na HQ original. Então, assim, é a questão de a HQ é uma linguagem que ela é subordinada ao desenho, né? Ao meio imagético ali que a gente tem, tanto a questão dos balões, o espaço que a gente tem, quanto também as imagens. Tem que casar com o que está acontecendo. Tem um momento... Aí, nesse caso, o material extra que estava no final da HQ deu para a gente simplesmente cortar fora. Substituímos um pedaço. As imagens não deu para aproveitar, porque eram ilustrações literais das expressões que a gente não tem, nenhuma coincidiu, né? E aí a gente substituiu por alguma coisa que fosse pertinente aqui no Brasil e tudo. Mas eu lembro de um momento na história mesmo que tem duas meninas que estão conversando, assim, aí elas falam que, naquele momento, elas estão conversando sobre qualquer coisa aí elas falam on parle chiffon, que é, tipo, falando de moda, de vestimenta e tudo. Só que, literalmente, não faz sentido, porque é, tipo, chiffon é pano, tecido, assim. Aí a Marguerite olha, assim, e depois ela tenta dar uma escapada, porque ela não quer ficar com elas, né? E depois ela traz uns pedaços de pano, assim, sabe? Tipo, aqui, vocês estavam falando. Só que como é que você vai traduzir isso? Porque a gente não tem essa expressão, né? A gente não falar de moda e ela traz o paninho, sabe? Assim, e nesse momento a gente fica preso, porque faz parte do enredo, a ilustração está lá, a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente tem. Eu acho que esse desafio de fazer sempre casar com a imagem, porque a gente não pode perder o sentido, né? E uma coisa que pode parecer boba, mas eu também tomo muito cuidado, é com o espaço dos balões, porque o balão, quando ele vem, assim, no caso, né, que é uma tradução, o balão já vem na imagem, então a gente tem que trabalhar com aquele espaço. E o ideal é que a gente faça uma coisa parecida, né? O tamanho das frases, o texto que está dentro do balão tem que ser pelo menos parecido, porque a gente não quer que fique sobrando muito balão em branco, porque fica feio, estranho. E a gente tem também um compromisso estético, né, com o original. A gente quer que seja o mais fiel possível. E eu percebo também que, às vezes, tem umas coisas que a gente pode acabar fazendo e dando uma impressão errada. Por exemplo, se não está cabendo o texto dentro do balão e você diminui a fonte, numa HQ, isso pode significar que a pessoa está sussurrando, por exemplo. A fonte está pequenininha é porque a pessoa está falando baixinho, a fonte está enorme é porque a pessoa está gritando. Então, é uma coisa que não dá para a gente mexer assim, com tanta liberdade quanto a gente pensa às vezes. Então, é um trabalho de... Isso é o que eu faço principalmente quando eu estou preparando, revisando, né? Às vezes a gente corta o texto, então fala a mesma coisa com outras palavras para aumentar, de uma forma que a gente consiga ter um compromisso estético do todo, o mais fiel possível ao original. Você já falou um pouquinho também sobre a preparação. Não sei se todo mundo sabe o que é uma preparação de um texto, vindo de uma tradução. Duas palavras sobre isso, porque a Renate, além de traduzir, faz uma boa parte, não a maioria das preparações da NEM, ou seja, uma tradução chega, ela tem o original, ela tem a tradução, ela tem que preparar. Duas palavras sobre esse trabalho de preparação. O trabalho de preparação é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. É claro que você pode preparar o texto só vendo se ele está adequado, no idioma, se ele está fazendo sentido e tal, mas eu acho que tem que ser muito junto com o trabalho que tem gente que separa, né? A preparação do copydesk. O copydesk seria tipo você pegar o original e conferir se o texto em português realmente está correspondendo àquele do original. Eu acho muito difícil fazer uma preparação de um texto que eu não sei o idioma original, sabe? Eu acho que não me sinto confortável e tudo. Por sorte, aconteceu uma vez, que por acaso é agora, né, que a gente está fazendo do italiano, e eu não sei falar italiano. Mas aí a gente tem duas versões, né, Você tem a versão inglesa, a versão francesa e a versão italiana. Aí eu estou trabalhando com as traduções do inglês e do francês, mas eu acho assim que é super importante, depois que a gente faz a tradução, mais alguém dar uma olhada nisso, porque
Quando eu fiz a tradução, eu mesma assim, dei um tempo do texto e depois peguei de novo para conferir e tal. Eu peguei erro de tradução meu mesmo. Então, assim, é claro que isso não é suficiente. O ideal é que seja uma outra pessoa, né? Mas que é você pegar, comparar os textos, ver se realmente a tradução está certinha, se está fazendo sentido e se é uma coisa que você diria em português, sabe? Porque, assim, por mais que a tradução esteja certinha do idioma, e às vezes é uma coisa que a gente simplesmente não fala em português. Um exemplo bobo aqui que eu vou dar é tipo do bonjour. Em francês, o bonjour é muito mais usado do que em português. Assim, a gente não fala bom dia para todo mundo quando a gente encontra uma pessoa. A gente fala oi, né? E aí a gente tem que ver se realmente está verossímil com a nossa realidade. E o trabalho de preparação é mais ou menos isso. Eu aproveito também para ver essa questão de espaço, né? Se cortar ou aumentar uma frase, tudo, mas principalmente para conferir a tradução. Muito obrigado. Vamos passar para a Lu. Eu vou fazer a mesma pergunta inicial. O quadrinho, quando e como? No teu caso. Ok. Boa noite, todo mundo. Obrigada por vocês terem vindo. Obrigada à Editora Autêntica, à Aliança Francesa e à Academia Mineira de Letras pelo convite, pela oportunidade de vir conversar. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Acho que a minha história com quadrinhos não foi muito diferente da Renata. Quando eu nasci, em 1988, eu sou filha caçula, nasci numa família de bons leitores. Assim, minha família, meus irmãos liam muitos quadrinhos, né? Meu irmão mais velho, Enzo, colecionava Turma da Mônica, Luluzinha, Bolinha, Urtigão. O Vitor, que é meu parceiro de trabalho agora, ele colecionava Marvel e DC. Meus pais sempre leram muito. E a gente morava também com a minha avó, e ela foi professora de língua portuguesa. Então, ela sempre teve esse cuidado de me orientar. Assim, ela sabia que eu era muito curiosa, gostava de aprender. Então, ela me ensinou a ler bem cedinho, assim, a ler e a escrever. Então, a gente tinha uma biblioteca boa em casa, de livros infantis. Eu passava o dia todo lendo. Em algum momento, eu invadi o quarto do meu irmão e aí eu achei as revistas da Turma da Mônica. Aí eu lembro que o primeiro gibi que eu li foi um do Chico Bento. E eu já tinha já tinha algum vocabulário, já sabia ler um pouquinho de texto. Mas eu lembro que eu fiquei muito encantada Era uma história do Chico Bento, sobre ele não poder falar palavrão, que era falta de educação e tal. E aí eu lembro que era uma história que tinha muitos signos muito, muito próprios do quadrinho, né? Por exemplo, aquele símbolo de quando você fala palavrão. Tinha muita coisa nova para mim, os balões, as formas dos balões, o balão de sussurrando, o balão de tudo. E eu lembro que eu fiquei encantada de poder ler as imagens e como que isso foi muito intuitivo assim para mim. Então, eu acho que foi com essa leitura que eu encontrei a minha leitura. Assim, que eu falei, cada um lá em casa tinha sua leitura, e com a Turma da Mônica eu encontrei a minha. Até porque eu era uma criança muito quieta e muito brava. Então, eu sei, vocês devem... acho que vocês podem perceber isso. Eu lembro de me identificar muito com as histórias e pela primeira vez poder rir disso, assim, de ser uma pessoa brava e achar graça nisso. Então, eu acho que me ajudou muito a desenvolver meu senso de humor, minha relação com as pessoas. Foi um processo bem complexo, assim, de crescimento. Depois da Turma da Mônica, porque eu imagino que houve uma evolução. Sim. Não. Não estou falando que você abandonou a Turma da Mônica. Não, eu estou perguntando. O primeiro contato é através da Turma da Mônica, que faz todo sentido e que é um maravilhoso contato.
Mas há, de qualquer forma, uma evolução. Além da Turma de Mônica, quais são as outras experiências em quadrinho que você abordou, que você descobriu? Sim, eu vou te decepcionar um pouquinho, mas não, assim, nunca. Eu realmente não fui tão além. Eu li Turma da Mônica, leio até hoje. Depois eu fui para o mangá, mas assim, eu li 2 mangás. Eu li Sakura Card Captors e Love Hina, e Rei Art também. E depois, só bem mais velha mesmo, já com uns 20 e poucos, que aí o Vitor, meu irmão, começou a colecionar outro tipo de quadrinho, né? Ele colecionava super-heróis, e aí, quando ele descobriu o trabalho do Craig Thompson em retalhos, ele foi se interessando por coisas diferentes. E aí ele foi, aos pouquinhos, começando essa nova coleção, e eu fui acompanhando, que para mim era bem mais interessante do que os quadrinhos dos super-heróis, que não conversavam muito comigo. Comigo também não. Não. E Retalhos foi um quadrinho assim que eu achei incrível, assim, me abriu assim o olhar mesmo para as possibilidades que o quadrinho oferece, né? Que eu falei, eu tinha pouco repertório de leitura, assim, era uma coisa um pouco limitada. Então, quando eu li Retalhos e vi tudo que era possível de se contar, que era possível falar de detalhes da vida, coisas pequenas, coisas mais sutis, assim, e contar isso em quadrinhos, e isso dá umas sensações muito inéditas. Foi quando eu pensei em realmente fazer quadrinhos. Eu fazia quando criança, porque eu sempre fui muito arrogante, sempre que eu vejo uma coisa que eu gosto, eu falo, eu sei fazer também. Aí eu fazia as minhas próprias coisas e tal, mas assim, nunca mais por brincadeira mesmo. E foi depois de Retalhos que eu comecei a abrir mais o olhar mesmo. Só que eu não leio tanto quadrinho quanto eu devia. Eu gosto muito da linguagem, só que realmente eu não tenho uma vasta coleção, eu não tenho um conhecimento muito abrangente de mercado. Assim, eu acho que eu curto mais fazer ou então usar o quadrinho como uma fonte de pesquisa para o que vai ser meu próximo projeto, do que ter o hábito mesmo de ler por prazer. Okay. Uma pergunta que a Rafael passou. Você hoje está editado em vários editores. Há uma diferença, ou é uma experiência diferente de ter livro, quadrinho, publicado numa editor, outro livro publicado numa outra editor? Sim. Muda alguma coisa no processo? A experiência? A pergunta não é minha, é da Rafael. Sim. Eu li o e-mail. Bom, eu, na verdade, eu não sou editada por muitas editoras, né? Sou editada pela Nemo e pela Maurício de Souza Produções aqui no Brasil e a Sarbacane na França, mas pela mediação de vocês. Tudo bem. E aí o meu contato mesmo eu acho que eu sou um pouco imatura para falar a respeito disso, porque eu penso muito mais no meu contato com... Eu tenho contato com Arnaud e Carol e contato com o Sidney Guzman, porque eu acho que quando eu ouvia falar assim, ser publicado por uma editora, eu imaginava uma coisa mais fria, distante. Uma relação mais humana. É muito mais humana. É uma relação entre pessoas, e a gente vai descobrindo juntos, caminhando juntos, como que é o jeito de trabalhar com essa pessoa para fazer esse livro. É sempre diferente. É como conhecer uma pessoa nova mesmo. E nas 2 experiências que eu tive, eu percebi que eu não sou uma pessoa muito fácil de editar. Por quê? Porque eu sou um pouco egoísta. Porque, vamos ser honestos, tanto na minha relação com o Sidney quanto com vocês, a gente tem um primeiro contato, conversa sobre como vai ser a história do livro, o que vai ser o livro mesmo, o que vai ser
a história, aquele objeto, a quem vai chegar, sobre o que vai se tratar, sobre o que não vai se tratar. Todos esses detalhes a gente discute e esmiuça bastante, até que eu entrego um roteiro. E a editora aprova. Aí eu desapareço por alguns meses. E você fica muito preocupada? Sim, pois é. Eu peço desculpas. Porque quando eu começo a fase de realmente desenhar a história, eu fico agarrada igual um carrapato naquele negócio. E uma vez eu pensei numa metáfora de como que seria a minha relação com a produção mesmo. Eu acho que eu ainda acredito nessa metáfora que eu falei. Porque o natural é o autor ir mostrando aos pouquinhos, né, o processo para o editor ir acompanhando, para ele não estar às cegas ali, né? Só que eu encaro como se eu estivesse fazendo um bolo e botasse ele no forno, e aí ele só pode estar ali quando ele estiver pronto. Se eu estiver tirando ele toda hora, ele não vai crescer. Aí eu só entrego no final, e eu sei que é muito frustrante, mas eu fico extremamente agradecida pela confiança que vocês depositaram em mim no processo, e eu retribuo, eu confio no trabalho de vocês todos, com quem já trabalhei completamente. Assim, depois de entregue, eu sei que o cuidado que vocês vão ter com o trabalho que eu fiz, aqueles meses todos me dedicando a isso, vai ser impecável. Eu sei do respeito que vocês têm com o livro. Só que eu tenho um editor secreto no meio do caminho também, que é o Eduardo Damasceno, que vocês olham para um livro bem bonito, assim, tipo esse aqui, que eu faço, e aí vocês acham que eu sou responsável por toda essa belezura, mas não, eu faço a história e os desenhos. Mas quem transforma isso em livro, quem colore, quem coloca o texto, quem coloca os balões, quem faz as onomatopeias, quem, inclusive, me ajuda a pensar o texto. Tem uma história muito curiosa sobre o primeiro livro da Bruna, inclusive, que tem uma frase no início do livro da Bruna que todas as leitoras, quase todas, assim, a grande maioria, quando vai botar no Instagram uma foto do livro e tal, elas escolhem um quadrinho específico, assim, que eu acho que tem uma frase que elas se identificam muito, elas se emocionam com a frase, né? São adolescentes, jovens adultas, né? E essa frase foi escrita por um sujeito de 34 anos, muito peludo, que é o Duda. Essa frase é o quê? Aqui está em francês, eu não vou saber falar. Não sei traduzir exatamente como ficou aqui, eu não lembro de cabeça. Mas é alguma coisa como... quando tudo o que esperam de você... Não é? Essa frase é da Duel. Eu vou te... pela pequena parentese, a gente vai falar sobre isso. Esse livro foi traduzido em francês, e o editor, que é um amigo também, me perguntou para ajudar um pouco na tradução para o francês, evidentemente. Essa frase me deu uma dor de cabeça, me deu uma angústia, uma raiva. Eu acho que a tradução em francês respeita a ideia, mas não é tão linda quanto o teu texto. Mas é verdade. Mas deu uma raiva. Por favor. Que bom. Então é sua. Bom. É tudo culpa tá dele. Bom. Tá. Eu acho sensacional. Mas é isso. É assim que é a minha relação com as edições dos livros, durante o processo de se fazer o livro, né? E que, como eu falei, depois de pronto, tá aí o filho no mundo. Assim, eu não fico obcecada em acompanhar resenhas, notas, e as livrarias. Eu sei que esse trabalho, esse cuidado vocês têm. Eu acompanho, só que de um jeito saudável, porque eu sei que eu, obcecada, sou uma coisa muito obcecada. Então, nessa hora que eu sei que o livro realmente já não tem mais nada a ver comigo, eu fiz e acabou ali, e agora, a partir dali, é a relação das pessoas com esse livro. Aí é uma coisa só muito prazerosa, porque não tem nenhum ego envolvido, não tem nenhuma cobrança
as minhas cobranças são muito mais de mim do que com qualquer outra pessoa que eu trabalho. Aí é um momento assim só maravilhoso, que eu vejo que é aí que eu percebo que o livro realmente nasceu, assim. A relação de cada pessoa com esse livro, eu sei que é a parte mais importante do processo. Assim, pensa em você com o seu livro preferido, assim, tanto que isso é importante para você. Isso eu acho que é a maior parte, assim, do livro. Então, essa hora eu realmente já estou solta e é aí que o livro se fecha mesmo, que ele fica completo nessa hora. Nós estamos falando também então de tradução. Temos exemplo, neste caso, de uma obra brasileira que foi traduzida para fora, que foi traduzida para o francês. Daqui a pouco veremos o contrário, mas qual foi sua reação quando você soube que esse livro ia ser publicado lá fora? É exatamente como a Renata falou mesmo. É muito importante que o livro chegue nas pessoas. Que nem eu falei, é aí que o livro existe mesmo. Mas nessa hora em que você me deu a notícia, eu fiquei um pouco surpresa comigo mesma por perceber que isso não era uma questão de vaidade minha. Assim, eu nunca tive essa vaidade, vou ser publicada em outro país. Eu também não tenho muita vaidade em ser lida por muitas pessoas. Não é uma questão de vaidade, é uma questão de saber a importância disso. Então, foi uma felicidade muito pura na hora que você falou. Né? Você perguntou, minha reação é de uma felicidade muito pura. É importante saber, primeiro, infelizmente, por enquanto, pelo menos, não são muitos autores brasileiros, aliás, tanto na literatura, entre aspas, de verdade, quanto no universo do quadrinho, que são publicados lá fora, que seja na França, que seja nos Estados Unidos, principalmente na Europa, e mais ainda quadrinho na França, que é, junto com os Estados Unidos, o maior polo de produção de quadrinhos. São milhares de lançamentos na França, próprios dos franceses. Então, para eles publicar um quadrinho que vem de fora, tem que ralar bastante. E isso é a primeira observação que eu queria fazer. E a segunda, é importante de entender que essa obra que trata, que é um pouco tipo biográfica, que trata da vida da Bruna Vieira, recebeu um acolhimento no Brasil extraordinário pelo trabalho da Lu, evidentemente, e também pelo nome da Bruna, que é conhecido, que bom, etc. Mas lá fora, ela não é conhecida. Então, a sedução foi toda em cima do trabalho da Lu. Isso que é importante ressaltar. Ninguém, por enquanto, pelo menos, conhece Bruna Vieira na França. E quando o editor, com quem eu estava conversando há bastante tempo, etc., eu mandei para ele o material, etc., evidentemente, ele nem estava sabendo, aliás, ele continua a não saber ler o português, ficou totalmente entusiasmado, seduzido pelo trabalho, pela sensibilidade, etc. Tanto que, eu acabei de falar, perdão, tanto que, antes mesmo de publicar o volume 1, ele já também comprou o volume 2. É importante eu dizer que vai ser lançado em 2018. Quer dizer, não esperou que o livro chegue nas bancas e já começou a trabalhar sobre o volume 2. Uhum. E eu acho legal comentar também que, como você falou, lá na França, aqui no Brasil, grande parte das pessoas que procuram o livro já conhecem nosso trabalho, já vão com um olhar que tem esse filtro. Assim, as pessoas que procuram pelo meu trabalho já têm essa referência dos meus trabalhos anteriores. E as fãs da Bruna, mais ainda até, né? A relação delas com as fãs é ainda uma coisa mais forte ainda. E na França, como eles não têm esse filtro, quando eu vejo algumas resenhas, né? Claro que eu não falo francês muito bem, mas consigo ler alguma coisa, a gente joga ali no Google Tradutor, e aí é uma leitura completamente diferente. Eu acho muito legal de ler isso, assim, ver como que é percebido de outra forma mesmo, né? Sem essa referência anterior. Nossa, eu fico apaixonada assim de ver as possibilidades se abrindo.
E o resultado foi satisfatório do trabalho da Sarbacane? Nossa, é lindo. Eu até trouxe para mostrar. Essa aqui é a edição francesa. E ela é maravilhosa. Eles são muito mais ricos do que nós, capa dura, etc. Eu fiquei muito feliz. Tem um ex-libris junto, que é encartada, que é linda. E tem até o negocinho de marcar página. Eu achei isso incrível, porque aí mostra que a pessoa pode ler devagarinho, sabe? E prestar atenção nos desenhos, marcar talvez o desenho preferido. Achei isso muito legal. Ficou linda a edição. E eu acho, que nem eu falei, eu não consigo ler muito bem o francês, mas esse livro, de certa forma, eu consigo, porque eu sei do que se trata, mas aí eu vou percebendo as pequenas diferenças, aí eu percebo a dificuldade que deve ter sido como tradutor. Por exemplo, eu botei aqui uma música que é do Brasil, expressões daqui, aí a gente vê como é que eles... A parte da receita eu acho sensacional. Você vê como que é um trabalho assim muito, muito caprichado. E é engraçado ler em outra língua, porque parece que as palavras têm mais peso e o charme próprio que cada língua tem mesmo, assim, como que isso se relaciona com cada desenho, eu acho que dá um outro ar assim para o livro. Fiquei encantada, achei demais. Achei demais. Pessoas muito felizes para isso. Se vocês concordam, vamos passar a Fabien Toulmé, que é um quadrinista francês. E antes, lá nós temos as duas capas, que não está conosco, evidentemente, hoje, mas que teve a gentileza de gravar um pequeno vídeo para falar um pouco desse processo de tradução. Se você quiser colocar o vídeo, e vocês vão entender muito rapidamente como é difícil de não amar essa pessoa. Bom dia a todos. Então, me perguntaram para dar a minha impressão sobre o fato de ser traduzido no Brasil. Antes de falar um pouco mais detalhadamente sobre isso, eu tenho que explicar um pouco o meu vínculo particular com o Brasil, os laços que eu tenho com o Brasil, por isso que eu falo português. Como eu explico no quadrinho, Não Era Você Que Eu Esperava, eu terminei meus estudos de engenheiro no Brasil. Por acaso, assim, eu escolhi o Brasil porque eu queria ir para um lugar onde tenha sol, praia, e acabei indo para Paraíba, onde eu me formei em engenharia na Universidade Federal. Então, esse foi o começo da minha história com o Brasil. Lá eu encontrei minha esposa e alguns anos depois tivemos a nossa primeira filha, a Luísa, que também nasceu na Paraíba. E eu também comecei a minha carreira de engenheiro em construção civil no Brasil. Eu trabalhei em Natal e trabalhei em Fortaleza. Então, tudo isso fez com que eu criei uma relação muito forte com o Brasil. Eu ainda viajo para o Brasil uma vez a cada 2 anos. Ainda tenho amigos lá, a família da minha esposa. Então, realmente, eu considero o Brasil como minha segunda casa. Então, quando o Arnaud, da editora Nemo, veio para me dizer que queria publicar Não Era Você Que Eu Esperava, antes de tudo, eu fiquei muito feliz por isso, porque meu livro ia para minha segunda casa. As pessoas que eu conhecia do Brasil iam poder ler essa história, e por isso eu fiquei muito feliz. Então, e também eu gostava o fato de poder mostrar aos brasileiros um pouco dessa história, que uma parte acontece no Brasil, e realmente foi uma emoção muito grande. Enquanto a tradução do livro, dos balões, do texto, era a primeira vez que eu realmente podia ler a tradução que era feita de um quadrinho meu, porque o livro ele foi traduzido em outros países e eu não falo essas línguas. Por exemplo, ele foi traduzido na Coreia do Sul, eu não falo coreano, nem alemão, nem, sei lá, italiano, e português eu falava. Então eu pude ler como um leitor, apreciando realmente a maneira como as palavras tinham sido traduzidas. E eu
quero agradecer e parabenizar o tradutor, porque até eu que falo português, eu acho que eu teria tido dificuldade de traduzir, porque às vezes eu posso fazer, sei lá, piada com traços de humor bem francês, que o jogo de palavra que eu talvez teria dificuldade de traduzir em português. Então, por isso eu queria agradecer e parabenizar eu acho que é Fernando Scheibe pela tradução. Então, pronto, é uma emoção muito grande, eu estou muito contente. Eu espero que vai ter outros livros meus que vão ser traduzidos no Brasil. Eu espero também encontrar os leitores brasileiros através de uma viagem para o Brasil. E pronto, é isso. Então, um abraço para o Arnaud, da Editora Nemo, e o outro pessoal da Editora Nemo. E um abraço para vocês da Academia Mineira de Letras e o público. Obrigado. Até já. Tchau. Como eu estava falando, é difícil. Esse cara é realmente amor. Ele está fazendo duas perguntas, pelo menos uma eu posso responder. Ele espera que outros títulos dele serão publicados. Então, o próximo vai ser publicado, sim. Se chama As Duas Vidas de Baudouin, Les Deux Vies de Baudouin, que é a nova graphic novel que o Fabien lançou esse ano e que é confirmado na NEM para 2017. Voilà, essa é uma pequena informação. E a segunda pergunta que ele fez é ele espera vir encontrar o público dele. Temos FIC lá que se aproxima. Vamos tentar ver como é possível articular a vinda dele. E seria realmente maravilhoso. Eu fico também muito invejoso pelo português que ele fala, que é um primor, perdão. Não sei se vocês leram essa graphic novel. Ele falou da tradução do Fernando Scheibe, que foi muito bacana, e que durante esse processo de tradução, já que é o assunto da tradução, houve um relacionamento entre os dois. O Fernando não titubou, entrou em contato com o Fabien, e eles andaram juntos nessa tradução. Isso acontece muito também, provavelmente no universo do livro também, mas no universo do quadrinho. Eu estou vendo que o Eduardo também, que traduziu alguma coisa, entrou em contato com o autor, discutiu, etc. Eu acho muito bacana essa colaboração, se eu posso falar assim. E depois chega nas mãos da Renata pela preparação. Me foi pedido, perdão, de falar um pouco do papel do editor de quadrinho. Então eu vou rapidamente falar do papel do editor, falar da minha experiência. Eu não posso dizer que eu sei tudo, que eu sou dono da verdade. Eu sou um editor, entre aspas, jovem, apesar dos cabelos brancos. A NEM nasceu no final de 2011. Então, eu tenho ainda muitas coisas para aprender. Mas antes disso, eu vou responder também a pergunta que foi feita a todo mundo. Os quadrinhos, quando e como. Eu tive a enorme felicidade, a sorte, às 8 anos de idade, de ganhar uma assinatura à revista Spirou, há 50 anos atrás. Uau! E na época... eu morava no Marrocos, sou nascido no Marrocos. Para nós, na época, era a única forma de ter acesso aos quadrinhos, não tinha livraria. Era justamente através dessas revistas. Aliás, não existia, 50 anos atrás, na França, os álbuns que todo mundo conhece, etc. Tintin, Spirou, etc. Tudo que Lucky Luke, era publicado por sequência, todas as semanas, 6 páginas, nessa revista Spirou. E, evidentemente, todas as quinta-feiras eu estava de plantão na frente da caixa do correio para esperar a minha revista. Depois eu ganhei a assinatura da revista Tintin. Então eu comecei a ampliar um pouco o universo. Depois eu assinei na revista Pilote. Bom, eu vou fazer curto, Pilote, Métal Hurlant, Écho des Savanes, Charlie Hebdo. E uma forma, na Europa e na França principalmente, claro, aliás, na França, de ter essa possibilidade
de descobrir e de acompanhar quase toda a criação quadrinística francesa, mas também estrangeira, porque na revista Charlie, por exemplo, tinha bastante coisa que era em traço importada. E, voilà, então foi muita sorte, e essa história com os quadrinhos, no meu caso também, vem de longe. Voltando então ao papel do editor, como eu estava falando, eu só posso falar rapidamente da minha experiência. Antes de tudo, vai parecer muito lugar comum, mas você tem que gostar de ler, e você tem que ler, e muito. Ter uma curiosidade permanentemente acesa. Não ter o que eu chamo em frase de preconceito. Algumas vezes acontece que eu chego para mim quadrinho, e à primeira vista, o traço não me empolga, não é minha praia, vamos dizer assim. Você tem que descartar essa primeira reação e pelo menos ler. Muitas vezes, você vai ficar seduzido pela história, pelo conjunto, você vai esquecer que uma história em quadrinho, você vai esquecer, não que você vai esquecer, mas tudo faz sentido, o desenho, o texto, a história, e você passou um momento extraordinário com quadrinho, uma graphic novel, que inicialmente não estava muito sedutor. Então, não ter preconceito nenhum, porque o primeiro contato com o quadrinho, boom, é o desenho. Você vai ler o título, não fala nada, você dá uma olhada. Não, tem que se esforçar quando, eventualmente, o traço não é exatamente sua sensibilidade. Então, mais uma vez, curiosidade. Eu acho que é uma história de paixão também. Você lida com criador, com autores. Você tem que amar seus autores, eu acho, sinceramente. E se arriscar também, não ter medo. Há uma dor que é profunda, e quando você acredita muito, ama. E que o livro sai, e o livro não encontra o desejado acolhimento. E quando eu falo dor, eu não estou falando de uma dor financeira. Não dói verdadeiramente, porque a primeira coisa que você se pergunta é, puxa, o que eu fiz de errado? Eu acho que a boa pergunta, aliás, você não vai jogar a culpa em ninguém. Primeiro é o editor. Se o livro não funciona, por que não está funcionando? Pode ser que algumas vezes nós não fizemos exatamente, talvez, a coisa certa, lançando o livro no timing certo. Pode ser. Mas pode ser também que a química não pega, hein, gente. Aquele autor tem talento extraordinário, mas ele vai atingir um público muito pequeno, e assim. É uma realidade um pouco cruel, mas é fato. Rapidamente sobre os autores, publicamos também dois tipos de autores, que é horror, mas dois autores internacionais e autores nacionais. Autores internacionais, publicamos através de agentes que entram em contato conosco, nos mostram, nos enviam material. Eu tenho a sorte de poder viajar um pouco, então eu participo de algumas feiras, principalmente Bolonha, que é um momento muito importante para o universo infanto-juvenil e cada vez mais para os quadrinhos também. Então você tem a possibilidade de encontrar zilhões de editores, encontrar autores também, menos, mas principalmente os editores, os agentes. Então, durante 4, 5 dias, você fica numa imersão total, você volta com um excesso de bagagem. Isso é extremamente importante, como eu falo, você tem que levantar a bunda da cadeira e ir ao encontro dos negócios, tem que sair nas livrarias, enfim, palavra-chave e curiosidade. Isso, autores internacionais. Autores nacionais, entramos em contato, muitas vezes somos contatados, oferecemos um projeto, como foi o caso com a Lu e com a Bruna. Eu, sinceramente, gostaria muito de publicar mais autores nacionais. Por enquanto, esse ano está em defasagem, esse é fato. Não é falta de vontade.
Mas, por incrível que pode parecer, as editoras, pelo menos a NEL, nós não somos assediados de autor mandando material, etc. Espero que isso mude pouco, porque a porta é aberta, é grande aberta. Nem todos os projetos são viáveis, mercadologicamente, é uma palavra horrível, mas o mercado que rege pouco tudo isso. Então, você tem que avaliar, equilibrar, bom, enfim. Mas, paralelamente a isso, só para falar sobre os autores nacionais, uma coisa muito bonita no Brasil é a vivacidade, a criatividade, a força do mercado independente. Quadrinista brasileiro, cada vez mais numeroso, com cada vez mais trabalho. O Catarse faz trabalho extraordinário de apoio. Enfin, bom. Então, eu imagino também que, pelo menos em primeiras experiências, autores nacionais iniciantes preferem trilhar esse caminho da cruz, de uma certa forma, porque não é fácil, e experimentar o independente e se virar sozinho, talvez, antes de entrar em contato com uma editora. Pode ser uma explicação. Ok, você assinou, você tem projeto, então vamos imaginar que o livro já existe, o roteiro foi aprovado, o material foi entregue, meses depois. Não, estou brincando. Essa é a fase de produção que vocês devem conhecer. Vocês vão editar livro, isso é muito gostoso. A fase da tradução, da preparação. Você vai começar, você está falando do bolo, mas exatamente para mim é a mesma coisa. Você está na cozinha, você está preparando a comida, está começando a cheirar bom, porque o livro está começando a existir. A fase da impressão, que, por exemplo, produção gráfica, que não nem sempre é a fase mais gostosa, porque eu acho que temos pequeno problema no Brasil, é o papel. Quando você veja lá fora a quantidade de possibilidades de papel que você tem e nós o que nós temos, para ser país que é o primeiro, se não dos primeiros produtores de celulose, temos que fazer alguma coisa. Não é normal de ter uma concentração muito forte, inclusive em termos de... Eu vou ganhar alguns amigos, mas é fato, uma concentração muito forte de fabricantes de papel. Então, você tem que fazer em polêne, e puis ponto acabou. É pouco frustrante, porque o papel também, a gente não fala muito, mas é vetor essencial num quadrinho. E fazer uma capa dura no Brasil... Você pode fazer, e de excelente qualidade. Não estou falando de qualidade. A indústria gráfica brasileira é top, mas é caro, é muito caro. E fazer uma capa dura custa muito caro. E o problema é que depois o livro custa muito caro. Desculpa, só uma intervenção aqui. Eu estava conversando com o Guilherme, que é o designer lá, que faz os quadrinhos com a gente. E realmente é difícil, porque como a gente trabalha com o original, né, tendo o original em mãos, e é sempre uma coisa nesse nível, assim, capa dura, o papel, uma gramatura a gente não tem super grossa. E aí, na hora que a gente empenha, claro, a gente faz o melhor trabalho que a gente pode, mas aí eu acho que quando chega, assim, prontinho da gráfica, a gente vê o nosso em comparação com o que a gente tinha antes, que é o original, sempre é um pouco... Há uma certa... Nossas crianças são bonitas, mas é fato que a gente não tem acesso à mesma matéria-prima. Temos o conhecimento, temos o saber fazer, o know-how, mas, bom, é fato. Alors, se você acha que acabou, não acabou. Depois você tem que distribuir livro. Alors, o Brasil é país muito pequeno, como todo mundo sabe. Quando livro fresquinho sai da gráfica, vocês têm que entender que ele pode levar até não, ele leva mínimo 3 semanas, eu estou falando 3 semanas, para estar disponível nas lojas do Nordeste. Alors, imagine no Norte mesmo, e mais ainda. Oui, estou brincando, são 3 semanas, em média. Livro está na cultura em São Paulo, ele vai estar na cultura em Salvador, por exemplo, 3 semanas depois. Tanto que, de algumas vezes, temos autores que falam mas eu vi meu livro em São Paulo, mas alguém me falou que em Salvador... Não. Mas isso é a distribuição, né? Toda essa logística que não é fácil.
Alors, bom, evidentemente tem também os .com, que estão assumindo papel enorme no Brasil, cada vez mais. Enfin, esse gigante americano, nem vou falar o nome, todo mundo sabe. É bom, é genial. Mas como qualquer gigante que chega e que começa a tomar uma importância enorme, há talvez de que se preocupar um pouco, porque quando você é grande, você é forte, tem muito dinheiro, você pode fazer desconto extraordinário, todo mundo gosta de desconto, e c'est normal. Eu não estou, mais uma vez, nem julgando, nem jogando a pedra. Mas temos que pensar também a pequena livraria de quadrinhos, lá na esquina, que fica asfixiada cada vez mais. Então, um pouco, bom. Temos que entender também que nessa distribuição ainda temos que fazer um trabalho, não de evangelização, mas de apoio a nossos livros, porque HQ ainda é, sim, há um preconceito ainda. Foi falado ontem, nada a ver com 20 anos atrás ou 10 anos atrás. Faço uma pequena parenthèse, quando eu cheguei no Brasil, uns 20 anos atrás aproximadamente, eu levei um susto, eu fui numa livraria em Belo Horizonte, não vou falar o nome, e perguntando onde eram os quadrinhos, as bandes dessinées, eu nem sabia como se chamava em português. E me foi mostrado uma prateleira, pequena, muito fininha, onde os livros não eram colocados, eram entulhados, eu falo, e a maioria era no chão. Eu vi Astérix, Obélix, empoeirado lá no chão. E falei, ai, c'est um pouco difícil. Eu chamei o livreiro e falei, gente, eu tentei falar, se vocês não querem vender quadrinhos, não vende, mas pelo menos respeita um pouco o trabalho dos outros. Bom, enfim. Mas mudou muito. Mas continuamos a ter um certo trabalho para ganhar mais espaço. Porque se hoje ele existe nessas grandes redes, cultura e companhia, o espaço chique, uau, super, a discutir também, porque meu medo é de guetorizar um pouco também, mas quando eu entro, depois de anos de luta, quando eu entro na cultura em São Paulo e que na roda gigante tem um monte de livros de verdade e que tem 2 ou 3 graphic novels, não necessariamente graphic novel da NEM, mas graphic novel da Companhia das Letrinhas, etc., eu fico extremamente feliz. Fico, isso é uma pequena vitória. Isso será para falar sobre um pouco os preconceitos. Alors, depois tem a promoção, a divulgação, etc., etc. Hoje em dia não se faz mais nada. Eu estou correndo porque eu não quero atrasar também de vocês. Não se faz mais nada sem as redes sociais. É bem, é mal, não sei. Eu não vou julgar, mas é fato. Tem YouTube, tem vlog, tem blog, tem influenciador, formador de opinião, etc., etc. E se eles falam bem do seu livro, opa, super, tem gente que vão eventualmente comprar. Se eles falam mal, prejudica um pouco, mas é o jogo. Eu fico um pouco triste que tem tanta gente que precisa de ponto de vista alheio para ter o próprio ponto de vista. Eu acho que gostaria de ver um pouco, e vai chegar uma certa emancipação. Então, você gosta, você compra, você não gosta, você não compra, mas não é porque fulano falou que você tem que comprar que você vai comprar. Enfin, bom, esse é o ponto de vista meu, mais uma vez. E puis, quando você faz essa divulgação, essa promoção via rede social, via todas as outras, como eu posso dizer, armas de marketing, PDV, ponto de venda, etc., você tem que vigiar seu quadrinho, porque se seu quadrinho não tem o graphic novel não tem um desempenho bom, 2 semanas depois, ele vai na prateleira. E lá a prateleira morreu numa livraria. A não ser que a pessoa que sabe exatamente o que ele quer comprar vai lá, pum, mas muitas vezes são compras de impulso. E se você não veja o produto, você não compra. Livro, principalmente, e muitas vezes é compra de impulso. Então, temos promotores maravilhosos que estão em São Paulo, no Rio, para vigiar se os livros não desaparecem rapidamente. E eu entendo também, é uma luta e não tem nada de errado. Não sei se você sabe, somos mais de 200 milhões no Brasil. Quantas livrarias, ponto de venda físico nós temos no Brasil? Alguém tem uma ideia? São 4.000, mais ou menos.
4.000 pontos de venda de livros para um país de 200 milhões de mais de 200 milhões de habitantes. É bem pouco. E quando você sabe, e quando você percebe, inclusive, que esses pontos de venda, a maioria talvez não, mas uma grande parte está dentro de shopping, que são lugares que, por definição, infelizmente, muitas pessoas não vão, por X motivo. A gente não vai entrar nesse assunto, mas que não vão. Então, freia ainda mais o acesso ao livro. Então, tem uma concentração desses pontos de venda, espaço pequeno, uma bela produção, ótimo. Então, os livros chegam, mas eles estão, o dono da loja, o gerente da loja, ele tem um ratio por metro quadrado, ele tem que rentabilizar. Então, se essa quadrilha não vende, ele dégage. Ele é colocado na prateleira, então ele é mort. E tarefa nossa de não, mas cadê? De continuar a batalhar. Basicamente, isso o caminho. Rapidamente, e concluindo, eu estava falando de curiosidade, vou repetir um pouco, mas c'est um pouco meu mantra, paixão, isso é indiscutível, humildade, porque quando tem um problema, o livro não vende, há um bug, você tem que engolir e primeiro se jogar a pedra e ver onde você pode ter errado. E muitas vezes também você imagina, não, isso aqui é genial. Não é tão genial, a prova é que. E, mais uma vez, para concluir, eu acho também que o papel do editor, isso também é um lado também extraordinário, é de participar da vida da sociedade, participar dos debates importantes, modestamente, claro, a gente não vai revolucionar o mundo, mas se a gente tem a mínima possibilidade de oferecer acesso a um material que vai provocar a reflexão, que vai provocar a discussão, que vai provocar o pensamento, eu acho isso extremamente gratificante e, aliás, essencial. E na NEM, eu faço questão porque somos, eu falo, todo mundo, somos bastante orgulhosos disso. Nós falamos sobre, entre outras coisas, claro, mas as dores da adolescência, essa transformação sofrida. Nós falamos do fundamentalismo religioso, das condições das mulheres no Iêmen. Nós falamos do radicalismo político, da homossexualidade, dos preconceitos vindo da homossexualidade, dos preconceitos vindo do síndrome de Down, do Asperger. Nós falamos nas melhores livrarias, estou brincando, mas está um livro que é recém-lançado, que eu recomendo, Rosalie Lightning, sobre essa dor imensa da perda de uma criança. Nós falamos sobre as dificuldades de reconstruir uma vida quando você é um refugiado político, você tem que fugir da guerra, etc. E lá vamos voltar no tempo, estamos falando de um livro sobre a guerra do Vietnã. Enfim, abraçamos e tentamos, pelo menos, oferecer ponto de reflexão, participar dos debates da nossa sociedade. Eu acho que é importante, um dos papéis, talvez não o mais importante, mas extremamente importante do editor. E, para concluir, eu prometo, nós somos também muito orgulhosos, eu falo, nós somos muito orgulhosos, sim, de um universo, tanto lá fora quanto no Brasil, um pouco machista, sejamos honestos, do quadrinho. Nós somos muito orgulhosos de ter abrido e queremos continuar, claro, as portas a autoras, a quadrinistas. E lá eu vou fazer questão de citar os nomes, mas eu vou ler porque senão eu vou esquecer. Luca Fage, Fernanda Anille, Fefe Torquat, Bianca Pinière, Power Paola, Margot Motin, Pénélope Bagieux, Anne-Charlotte Gauthier, Una, Lucie Guisney, Mirella Spinelli, Mademoiselle Caroline, Julie Dachez et Agor Tiboui, qui va ser lançado lá agora. Não é tão ruim assim. E tudo isso é concentrado relativamente nesses 2 ou 3 últimos anos. Voilà. Voilà, só isso. Que eu podia falar rapidamente sobre o papel, pelo menos da minha experiência de editor. Abrimos as perguntas, podemos?
a gente temos mais 15 minutos. Se vocês tiverem algumas perguntas para Renato, para Lu, por favor. Não tem pergunta? Boa noite. Boa noite. Obrigado pelas falas, muito bom ouvir vocês todos. Me parece que há um número bom de edições da Nemo que é biográfico, autobiográfico. Eu queria saber se há algum tipo de especificidade em editar esse tipo de obra na comparação com as ficcionais. Não é como pode dizer em português, não é premeditado. Uma palavra que eu esqueci de ressaltar e o quanto é importante, procuramos emoção. Emoção. E caso fato é que ultimamente nós tivemos acesso a essas obras que nós publicamos, que são obras autobiográficas, mas que veiculam uma carga emocional extraordinária. Mas são biografias. O próximo livro do Fabien, Les Deux Vies de Baudouin, é totalmente ficcional, mas você leva vento de emoção na cara extraordinário. Então, respondendo, não é premeditado, mas acontece que na nossa pesquisa, nas nossas buscas, essa emoção ela é expressada através de livros autobiográficos. Mas geralmente uma biografia carrega uma densidade muito forte. Não sei se respondi. Boa noite. Eu queria perguntar, você disse que tem uma falta de pessoas levando seus quadrinhos, suas histórias para a editora. Queria saber se tem, quando levam, se tem os principais erros que fazem vocês não quererem editorar, e também até para vocês duas, se sentem falta em alguma coisa no cenário independente dos quadrinistas. Eu peço mil desculpas, eu não entendi muito bem a segunda questão é para a Lu, mas a primeira pergunta é o quê? É que você falou que tem uma falta de autores mesmo levando os quadrinhos para as editoras. Queria saber se tem os principais erros de quem leva que fazem vocês não quererem levar adiante o projeto. Se um projeto, infelizmente, não vai para frente, não é por culpa do autor ou por erro que o autor pode ter cometido. Pode ser, mas não, porque falar de erro joga uma culpa, eu não gosto. Se um projeto... tivemos projetos que eu adorei, realmente, mas que não passáramos os filtros, porque eu não sou o primeiro, não sou a única a decidir nessa editora. Um projeto, quer ou não, tem que ser minimamente, tem que ter minimamente uma viabilidade econômica. Então, um projeto cheio são 550 páginas coloridas, formato 20 por 30, assim, inviável, desculpa, inviável. Enfin, inviável para a minha realidade. Eu não tenho um orçamento suficiente para aguentar uma obra dessa. Isso é um dos motivos pelo qual, por exemplo, uma obra não pode ser, na NEM, pode ser produzida. Mas eu acho que se uma obra não é publicada, primeiro, não é culpa do autor, mas temos o direito também de não gostar. Eu acho que não tem nada de errado como editor. Não gostar, não estou dizendo que se você não gosta, a qualidade é ruim. Não faria isso. Eu falo que não é minha praia, pode ser uma temática que você não quer abraçar por X motivo. Bom, nós temos também, eu acho que o editor tem o direito de recusar. Mas é sempre explicar também. Mas não por alguns erros potenciais que pode enfim, do autor que apresenta.
Mas eu acho que o autor não vou te passar a palavra. Você é autor de quadrinho, você acredita em você tem que se jogar. E se você fizer erro, você faz erro. E da próxima vez, você vai fazer menos erro. Se você quer realmente se expressar, mostrar seu trabalho, existir em termos de quadrinista, você tem, evidentemente, o mercado independente, você tem que ralar no Catarse ou outra fonte, etc., etc. É um caminho extraordinário, eu acho que uma belíssima aprendizagem. Tem também o caminho da editor, que não é o mau lobo, porque também tem esse preconceito pouco, nem todos, claro, mas alguns quadrinistas, talvez, não se enxergam como os maus, os predadores, etc., etc. Bom, vamos parar com essa bobagem. Eu vou te dizer, um autor que quer, inclusive, que quer viver da sua arte, tem que se jogar, tem que bater as portas das editoras, ele vai ter uma recusa, 2, 3, talvez a quinta vai ser a boa. Tem que molhar a camisa, assim, e tem que seduzir, sem dúvida, pelo trabalho e pela personalidade. Tem que se jogar, voilà, eu acho. Outra pergunta, que era para Lu. Perdão, eu preciso que você repita também, por favor. Não, eu não entendi uma palavra. Eu queria saber se, como você já fez independente editorial, se você sente alguma falta nesse cenário para ir para as editoras ou algo assim, ou se simplesmente não querem mesmo. Se eu não quero fazer independente? Não, se eu falo do cenário em geral. Se eu sinto falta? Em alguma coisa do cenário, porque, por exemplo, eu estou fazendo TCC sobre quadrinho. E aí, uma das coisas que meu orientador mais está batendo para de se enxergar como artista e se enxerga como empresa. Você tem que fazer a sua campanha, você não vai simplesmente só ser uma artista, você vai ser, a partir de agora, uma empresa que você vai ter que se divulgar, você vai ter que se editorar, você vai ter que fazer tudo. Entendi. Acho que eu entendi a pergunta. Isso realmente acontece. Quando eu publiquei um quadrinho só de forma independente, que é a mixtape. E a primeira vez, quando eu publiquei, foi tranquilo, assim, estava tendo muito evento, eu estava tendo oportunidade de ir a muitos eventos para poder vender. Mas aí eu fiz a segunda impressão e tá lá em casa. E como eu estou fazendo o terceiro livro da Turma da Mônica agora, com meu irmão, estou extremamente concentrada na produção do livro, mas, ao mesmo tempo, eu estou vendendo por correio, e aí você tem que responder cada um dos e-mails. Às vezes não chega, eu estou super preocupada com... Eu mandei 2 mixtapes e 2 outros quadrinhos para um cara lá em Fortaleza, não chegou. Você tem que administrar tudo, da hora que você faz, depois a sua relação com a gráfica, a venda, nos eventos, aí você tem que fazer as contas, ver se vale a pena você pegar uma mesa num evento para poder vender lá, se vale mais a pena abrir uma lojinha online. Eu recomendo muito uma lojinha online. Vender por e-mail é um pouco mais trabalhoso. É isso mais ou menos que você queria saber? Realmente é muito mais do que eu me imaginava fazendo, porque eu curtia desenhar e, de repente, eu me vi tendo que lidar com coisas que eu tive que ir me virando para poder aprender. Por exemplo, estar aqui agora mesmo, falando em público, isso é uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade em fazer, mas é uma coisa que eu tive que ir aprendendo aos poucos para poder ir divulgando o trabalho, ajudar os livros a chegarem nos lugares, né? A gente vai vendo, a gente vai tendo que fazer mais coisas do que a gente esperava. Mas é bom. E o trabalho com a editora, realmente, a minha preocupação é em fazer o livro o melhor possível, fazer a história, o desenho, entregar tudo fechadinho do melhor jeito possível. E isso já não é pouco. Isso é uma preocupação muito grande, assim. Você está botando no mundo uma coisa que vai estar aí pelo tempo que as pessoas estiverem curtindo ler aquilo. Então, você tem que ajudar elas a curtirem a ler aquilo. É isso.
Outras perguntas? A minha pergunta é para a Renata e boa noite primeiro, né, gente? Obrigado pela fala de vocês. Para a Renata e para o Arnaud. A Renata, eu queria saber, você falou um pouco das dificuldades da tradução, da sua experiência de traduzir um HQ. Eu queria saber se, além dessas dificuldades que você falou, quais foram as coisas que você mais teve dificuldade, né? O que você achou mais difícil durante o processo de tradução? E eu queria saber se vocês já tiveram de descartar algum projeto por questões como essa que você citou, de não ter como traduzir algo que é importante para a história e que tem na imagem, não poder descartar um trecho, igual vocês falaram que tiveram de ser descartado naquela obra. Eu acho que as principais dificuldades que eu tive no processo da tradução que eu fiz foram essas que eu comentei. E, assim, eu tive um pouco da questão do tempo. Como eu falei, é um processo muito mais demorado do que eu imaginava. E eu trabalho, né? Assim, sem ser freelancer. Então, eu fazia quando eu chegava em casa. Então, já estava cansada, né? E, assim, trabalho com texto o dia inteiro. Aí, depois chego em casa para trabalhar com texto de novo. Assim, intelectualmente falando, cansativo. E eu acho que uma coisa que eu fiz para me ajudar nessa questão, para ver se eu não estava fazendo vacilos horríveis, era ler em voz alta. Porque quando você lê em voz alta, se na hora que você fala está estranho, você percebe muito melhor do que quando você está lendo. E eu acho que isso foi uma coisa que me ajudou muito. E também a questão de descartar um material assim por... Desde que eu estou lá, acho que... Nunca aconteceu conosco, mas eu pensando, quando a Renata estava falando, eu acho sim que tem obras, quadrinho, vamos falar de quadrinho, que vão dar uma dor de cabeça ou são quase impossíveis a ser traduzidas. Quando você tem... Até Gaston Lagaffe, eu tenho um certo receio, por exemplo. Meu sonho, Gaston Lagaffe no Brasil publicar isso, mas tem gírias, tem quadrinho que, página após página, faz jogo de palavras, gira, que tem raiz muito profunda, tipicamente francesa. Mas como você vai traduzir isso? Tem um quadrinho da Nemo, impossível, então... o Boland foi bem complicado, o Boland Strips, que é um HQ que foi publicado pelo Nemo antes de eu entrar. Quem traduziu foi o Cássio Medalar, da JBC, e por acaso ele já comentou comigo que foi assim, muito difícil, porque é um texto muito complicado, é do inglês, não é do francês, mas assim, é todo rimado, assim... Quando você lê o original, tem uma sensação que é muito difícil de você transmitir. Mas aí ele fala que foi uma dor de cabeça, sim, mas que o resultado foi satisfatório. Essa questão de ter que descartar material, que eu saiba, ainda não aconteceu, não. Mas eu acho que é importante a gente frisar que o tradutor tem um trabalho, claro, não vou de modo algum tirar o mérito, mas ainda passa por muitas mãos, né, esse material. Então, assim, é muito trabalho de muita gente que lê de novo, que prepara, que revisa, que faz a leitura final. Então, assim, os créditos têm que ser justamente divididos. E eu acho que, para chegar a uma coisa ruim a ponto de não ter conserto, tem que ser, assim, muito terrível. Mas, é isso. Tinha mais alguma coisa? Então, muito boa noite. Oh, pardon. Boa noite. Obrigada pelo evento e obrigada a vocês. Obrigada a você. Eu sou francesa, mas moro no Brasil há 6 anos e justamente estava comentando como Arnaud que eu senti muita falta dos quadrinhos. E também eu gosto muito de ler e acho que quando você não lê na sua língua materna, eu estava me perguntando se era normal sentir essa perda um pouco de prazer,
Mas acho que eu recuperei isso lendo as traduções do Nemo. Então, acho que realmente parabéns pelo seu trabalho. Acho que é realmente um bom trabalho de tradução, uma coisa muito importante mesmo, pelo prazer de ler. Adorei também o trabalho da Lu, que eu comprei ontem. Realmente fiquei encantada. Trabalho brasileiro. Mas eu queria só perguntar, bom, eu tenho a impressão que, mas talvez é uma impressão minha, não sei, que lá na França os quadrinhos, os livros são mais baratos que aqui no Brasil. Quando eu faço assim a conta, talvez eu estou fora há 6 anos, talvez mudou, mas eu tenho a impressão que tem uma diferença, que lá é mais acessível que aqui. Não sei se é a sua também, a sua impressão, como fazer para melhorar isso, melhorar o acesso disso. É fato, proporcionalmente, mas de uma forma geral, o livro é caro no Brasil. Se você compara o salário mínimo francês ao salário mínimo brasileiro, e se você compara os preços médios de capa de livro lá e aqui, você percebe que lá é uma porcentagem insignificante, não, mas extremamente pequena. Aqui, um livro de R$40 para uma pessoa que, ali, no melhor dos casos, ganha 2 salários mínimos, ou seja, uns R$1.200, R$1.300, R$1.400 extrapolando, um livro a R$40, e 20%, 20%, se vamos falar uma bobagem, R$40, foi isso, 20% do salário, não? É isso? 1.400, 20%, não, 2%. Bom, enfim, onde eu estou péssimo, como vocês vejam, de cálculo, mas o que eu quero dizer é que proporcionalmente é muito mais caro aqui, isso é de fato, mas eu volto a dizer, é caro porque a nossa produção é cara. Na França, os franceses imprimem em Polônia, na Espanha, os espanhóis imprimem a Europa tem uma produção bastante claro, forte e como eu posso dizer, descentralizada, que não necessariamente em Paris. Os insumos são mais baratos. Olha que a mão de obra não é mais barata na Europa do que aqui. E a matéria-prima é mais barata para eles. Mas nossos custos de produção são caros. O custo de distribuição é caro. Infelizmente, os preços no Brasil são caros. Alors, quando ainda mais, porque estou falando de um livro preto e branco, livro de verdade, não tem imagem, um quadrinho preto e branco, quando você chega com 288 páginas coloridas, etc., se você quer abusar com um formato um pouco maior, c'est um negócio que custa uma fortuna a produzir. E esse dinheiro, infelizmente, ele é colocado no preço de venda, não tem outro jeito. E quem paga, no final, uma boa parte, o consumidor final é triste, porque é caro. Eu lamento muito, mas não vejo como contornar esse problema. Sinceramente, não vejo. Nós temos que trabalhar lá nos bastidores para que os custos de fabricação não sejam tão caros. Não somos nós, editores, que... Não é essa a realidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada, boa noite. Obrigada, boa noite.